Bom dia, crianças, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Segunda-feira, aula de história, vamos lá. Abrindo o livro na página 238, vamos iniciar um capítulo novo, que é o capítulo 7. O lugar onde eu moro tem história. O lugar aonde eu moro tem história, certo? Então agora vocês irão abrir o livro, né? O módulo 3, e nessa página aqui vocês irão observar essa imagem aí. Observem aí essa imagem. Lembrando que nós vamos estudar da página 238 até a página 244, ok? Vamos aqui, observaram a imagem, então vamos lá. Todo bairro tem uma história. Para conhecer essa história, podemos conversar com os moradores idosos, visitar construções antigas e também buscar informações em diferentes fontes históricas. Então aqui, ó, o que é que eu quero dizer para vocês? Que todo lugar, não só as pessoas, não só os seres humanos têm história, mas o lugar onde a gente mora tem história. A cidade que nós moramos tem história. O bairro que nós moramos tem história. A rua que nós moramos tem história. Assim como nós temos a nossa história, né? Sendo que a nossa história de vida começou desde a barriguinha lá da mamãe, não é isso? E nosso bairro começou, e a história do lugar onde nós moramos começou desde o início da construção. Quando começaram a construir, quando o nosso bairro começou a se formar, com as pessoas que foram chegando, que foram se habitando, que foram fazendo suas construções, que foram fazendo as suas moradias, não é isso? Aí vocês observem aí essa imagem, descrevam o que foi retratado nessa imagem. O que é que vem a ser retratado aqui nessa imagem? O que é que vocês veem aqui nessa imagem? Aqui é a Praça Vidal de Negreiros, em João Pessoa, na Paraíba. E foi no ano de 1930 essa imagem. Então faz tempo, não é isso? O que é que vocês retratam aqui, veem retratado aqui nessa imagem? Parece que é uma imagem de um bairro, de uma rua muito antiga, né? Onde parece ser uma praça onde passa muitas pessoas e carro, né? Temos aqui uma linha de trem, como também se fosse uma estação, algo parecido dessa forma. Onde você mora, existem elementos parecidos com este da fotografia? Onde vocês moram? Os elementos que aparecem aqui nessa fotografia. Esse monumento, esse monte de carros assim parados, uma linha de trem, como se fosse uma estação. No bairro onde você mora, ou no lugar onde você mora, na cidade, tem algum elemento parecido com esse? Tem, gente, algum elemento parecido com esse? Você conhece a história do seu bairro? Você conhece como foi que surgiu o seu bairro, a história do seu bairro? Se você não conhece, você não tem curiosidade em conhecer? Não tem? Então vamos lá para a página 240. Na página 240 começamos com o subtema sobre o que nós acabamos de ver aqui, né? Observe o bairro de Joana em diferentes épocas. Aí tá aqui ele na primeira época, não é isso? Aí vamos aqui no segundo quadrinho, temos a segunda, ele já modificado. Olha aqui, no início ele era assim, então com o passar do tempo ele foi se modificando. Aí viramos para a página 241, aí olha aqui quanta mudança ele já passou, gente. Olha aqui quanta mudança esse bairro já passou. E esse outro aqui? Aqui, e vocês olhem também como Joana também mudou, ó. Olha aqui Joana e o bairro dela. Olha aqui Joana e o bairro dela. Ela vem mudando de acordo com o bairro dela também, né? É uma observação. Aí aqui ela mudou também e o bairro dela já apareceu mais outros elementos, né? E aqui olha como ele cresceu, como ele modificou. Muito interessante, né?
Então é assim, gente, as transformações acontecem diariamente, todos os dias, no lugar onde nós moramos. Cite algumas transformações que ocorreram no bairro de Joana. Vamos ver aqui quantas transformações aconteceram no bairro de Joana. Antes existiam poucas casas. Aqui já no final já tinham sido transformadas mais estradas, mais casas, comércios, não é? Banco, farmácia, escola, um monte de coisa foi transformado, né? Então, muitas observações aconteceram aí, muitas coisas aconteceram aí no bairro de Joana, né? Vamos aqui para a continuação da leitura. Todos os bairros têm história. O bairro de Joana, por exemplo, se formou próximo a uma fábrica. Os primeiros moradores eram empregados da fábrica e construíram suas casas nos arredores. Aos poucos, foram surgindo outras construções, como escolas, hospitais e mercados. Ao longo do tempo, o bairro foi crescendo, mas ganhou asfalto nas ruas, iluminação elétrica e entre outras melhorias. Olha aí quanta coisa aconteceu no bairro de Joana, né? E tudo isso foi para a melhoria dos moradores. Então, construíram hospitais, escolas, sendo que o bairro dele era perto de uma fábrica, né? Era do lado de uma fábrica. As ruas ficaram sendo asfaltadas, que antes não eram, né? Então aconteceram muitas mudanças legais no bairro de Joana que ajudou aos moradores, não é isso? Agora vamos para a página 242. Na página 242 tem mais um subtema onde diz o seguinte: a história do meu bairro. Vamos lá. O que você sabe sobre a história do seu bairro? O que você sabe? Um bairro ele pode ser formado próximo a uma fábrica, como o de Joana. Há também os bairros que se desenvolvem próximo a uma avenida ou a uma estação de trem. Existem várias maneiras de conhecermos a história do nosso bairro. Veja, eu conheci a história do meu bairro quando fui ao museu da minha cidade. A menina aqui está dizendo que conheceu a história do bairro dela quando ela foi ao museu da cidade dela. Aí lá, veja essas várias maneiras de conhecer. Vamos lá. Visitar o museu é uma forma de você conhecer a história do seu bairro. Conversar com as pessoas mais velhas do seu bairro, observar as fotografias antigas e pesquisar na internet. Você pode também conhecer a história do seu bairro pesquisando na internet, sabia? Conhecendo os patrimônios do seu bairro. Patrimônio é aquilo que tem lá no nosso bairro que é de todos. No seu bairro existem algumas construções consideradas patrimônio cultural. Essas construções fazem parte da história do bairro e são consideradas importantes pela população. Aqui vocês observem que é o Centro Histórico em Salvador, em 2017. Esse lugar é considerado patrimônio cultural. Então, o Centro Histórico de Salvador é considerado um patrimônio cultural. E na nossa cidade tem vários patrimônios culturais, onde lá pode ser contada a história do nosso bairro. É patrimônio porque já foi construído há muito tempo e é conservado para as pessoas que vão chegando, conhecer, visitar. Então, é considerado como patrimônio. Entenderam, pessoal? E aí, você pode pesquisar a história do seu bairro através dessas dicas aqui, como diz aqui a menina, observando fotografias antigas, pesquisando internet. Então, se você tem interesse e gostaria de conhecer a história do seu bairro, já sabe como fazer, não é isso? Vamos agora para a página 244. Na página 244, nós temos uma atividade de pesquisa. Realize uma pesquisa sobre a história do seu bairro. Siga as orientações. Primeiro, converse com seus pais, avós, tios ou algumas pessoas que conheçam a história do seu bairro. Segundo, peça a um adulto que pesquise até
o tema com você na internet. Terceiro, procure fotografias antigas do seu bairro e, se possível, visite alguma construção antiga da região que chame sua atenção. Quarto, depois registre no caderno as informações que você encontrar e compartilhe com seus colegas. Você irá fazer essa pesquisa e você irá fazer todas essas anotações no caderno. Então, essa atividade aqui, ela vai valer a nota qualitativa, certo? De história. Você irá fazer essa atividade, né? E irá fazer tudo no caderno, bonitinho, com fotografia do jeito que está dizendo aqui. E em seguida você vai bater a foto e vai mandar lá no grupo do segundo ano, certo? Eu estou esperando esse trabalho, certo? E agora nós vamos na segunda questão. Com base na pesquisa, desenhe como você imagina como era o seu bairro quando ele surgiu. Depois que você fizer a pesquisa, é que você vai realizar essa atividade. O que é que está dizendo aqui, ó? Com base na sua pesquisa, desenhe como você imagina que era o seu bairro quando ele surgiu. Você vai desenhar aqui como é que você acha que o seu bairro poderia ser antes dele começar a surgir. Será que ele era assim, que nem o de Joana? Então isso aí, imagine aí, ou não tinha nada, ou era menos, que tinha menos coisas do que no bairro de Joana, certo? Aí você vai fazer um desenho aqui, tá bom? Agora nós vamos para a última página, que é a página 244, onde tem a leitura de um texto. A tia vai ler, vocês irão acompanhar aí a leitura da tia, certo? Vamos lá. Leia o texto a seguir. Não faz muito tempo, uma onça rondava as trilhas do morro. O morro estava cheio de árvores e matagais e era margeado por caminhos estreitos, canaviais, barrancos e terrenos baldios. Nessa época, só havia uma casa no morro, uma casa de pau e pique, rodeada de abacateiros, mamoeiros e bananais. Os anos foram passando e chegou mais gente para morar no morro. Chegou muita gente vinda perto e de longe. A estrada de terra que vinha da cidade virou uma estrada asfaltada e mais gente chegou e o morro virou um bairro. Que legal, né? Então vamos para o item A. Numere os quadrinhos das ilustrações de acordo com a sequência correta dos acontecimentos. Antes o bairro era como? Ó, primeiro você vai numerar 1, 2, 3. Qual é que acontece de acordo com o texto que a tia leu? Qual seria o primeiro? Vamos lá. Antes ele era como? Taranã, era desse jeito. Então você vai fazer um na última imagem. Segundo, foi se transformando e ficou desse jeito. Você vai colocar o número 2 na primeira imagem. E o 3 você irá colocar na terceira imagem, que foi como ficou o morro, né? Que se transformou em bairro. Aí como foi que ficou a história do morro, né? De acordo com o texto e com as imagens, que os elementos foram necessários para que o morro se transformasse em um bairro. Foram sim, claro que foram. Ó. De acordo com o texto e com as imagens, que elementos foram necessários para que o morro se transformasse em um bairro? Foram muito necessários, mas quais foram esses elementos? Aqui no texto está dizendo quais foram esses elementos para que ele transformasse em bairro, né? Os elementos necessários para que o morro se transformasse em um bairro foram as casas e as diversos moradores que chegaram para viver no local. Então o que foi que fez com que o morro virasse um bairro? As construções que foram feitas, várias casas e os moradores que foram chegando, foram se aglomerando, foram fazendo suas casas, foram fazendo moradias e o morro foi crescendo, foi se transformando e aí formou-se um bairro. Certo, gente? E agora eu gostaria que vocês realmente fizessem lá a tarefa da página 243, viu? A pesquisa, eu vou esperar vocês coloquem, ou vocês podem colocar no meu privado, ou vocês podem colocar
no grupo do segundo ano, certo? Aqui nós encerramos nossa aula de história. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo no seu coração.